já estava caduco. O plano de bacia da Baía de Guanabara, quando foi publicado, já estava caduco. Então, quando chegou na mão da sociedade, ele já não era mais exequível. E aí, estamos lá 2 anos tentando fazer, encaminhar os debates sobre a atualização do plano. Bem, e aí aparece essa oportunidade do PISAM, a obrigação legal dos municípios fazerem seus planos municipais de saneamento. Eu acho que, se fosse por vontade política, não fariam, né? Porque, historicamente, a Baixada é um curral eleitoral que, quanto mais necessidades prementes tiver, melhor para a elite política da região. Então, tem que discutir essas questões históricas também. E colocar também no blog, que adoro essas mídias sociais, porque elas começam a ajudar a gente a construir melhor a nossa síntese do pensamento, no sentido seguinte: toda hora se fala em dados de saúde. Bota os dados de saúde em Nova Iguaçu, por URG, para dizer quem é que está morrendo de difteria, quem é que está morrendo de cólera, quem é que está morrendo de malária, quem é que está morrendo, do que está se morrendo, quais são as incidências de doença identificada, porque é muito fácil dizer que 57% da população aqui tem internações de doenças diarreica ou de vinculação hídrica. Mas se colocar que no bairro, pegar minha amiga aqui de Pacris, da Lagoinha, tem um surto de diarreia, basta notificar o Ministério pelo DataSUS, que vai gerar um plano de saúde específico para aquele bairro. E aí eu acho que a questão estão tentando tapar o sol com a peneira. Eu acho que não é maldade de vocês, não. É só para a gente poder ir melhorando. Para ver se depois do plano, na execução das obras, né, dos projetos executivos, se vai cair a taxa de morbidade ou de internações de doenças de vinculação hídrica no bairro Lagoinha, por exemplo. Então, acho que era bom colocar no blog os dados de saúde que já foram tabulados. Outra questão que é mais... que você está dando. Ótimas. Outra questão que eu acho que é mais primordial é o seguinte: quem fez o abastecimento, ou quem pensou, quem planejou o abastecimento d'água da região da Leopoldina, né, foi Dom Pedro II. De lá para cá, a SEDAI só apertou parafuso. Então, se não houver ampliação do sistema, não existe esgoto para ser tratado, porque não tem água. E aí a questão que a gente percebe é que para fazer um plano, precisa ter cobertura integral de abastecimento d'água, ainda que não precisa ter duto para tudo quanto é direção. Se usa o desabastecimento para não adensar uma determinada região, é crime, no mínimo crime. Então, acho que é importante criar no plano metas para serem resolvidas, visto que esticar um duto de esgoto de Vila de Cava até a comunidade do Tinguá é um desperdício de dinheiro público. Talvez criar mecanismos de tratar o esgoto de Tinguá em Tinguá, né? E, com isso, você ir setorizando à medida que tenha água, tenha esgoto e tenha o tratamento do esgoto, de forma que a gente não precisa estar enriquecendo as terras que estão entre Vila de Cava e a Vila de Tinguá. Com isso, eu queria sugerir que, não sei se o Comitê de Bacia tem recurso lá para isso, com certeza, que a gente pudesse, enquanto sociedade civil, nos organizarmos para discutir melhor o que é controle, o que é participação e controle social, para ver se a gente nivela um pouco o nosso entendimento. Porque ser chamado para uma reunião é importante para quem tem informações prévias, né? Talvez a grande massa da população não esteja participando de forma mais, digamos assim, tenha controle social sobre o dinheiro público. Vou citar um exemplo recorrente: a cidade de Caxias e Belfor Roxo, por mais que tenha Conselho de Meio Ambiente, Fundo de Meio Ambiente, política de meio ambiente, está entregue aos ratos e baratas daqui até a virada do ano, né? Ou seja,
não tem coleta de lixo. Os urubus estão beirando a rua Joaquim da Costa Lima, lá do lote 15 até o centro de Belfor Roxo. E eu queria saber o que é controle social nesse sentido, já que a gente fica meio que sem perna e sem ter com quem reclamar. Então, eu achava que era interessante, pode solicitar recurso, não é você não, é para nós, aqui é só como sugestão na oficina, de juntar todo esse caldo organizativo que está com baixa autoestima, para que a gente discuta como usar as ferramentas dessa modernidade, mídia social e tal, para melhorar a nossa participação e nosso controle social. Porque o entendimento de cada um, aí fica que a gente tenta nivelar em 2 horinhas, com 3 minutos para falar, enquanto a dificuldade, algumas às vezes até se exaspera e tal. Então, o comitê tem recursos para isso, o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, para mobilização e educação ambiental nas comunidades que fazem parte da calha dos rios contribuintes para a Baía de Guanabara. Era essa a minha contribuição, e obrigado. Olha, excelentes contribuições, excelentes, anotei todas. Assim, eu vou chamar agora para o coffee break e a gente volta para debater mais especificamente. Vamos formar grupos de água, de esgoto, cada um dentro da sua característica. Tá bom? Obrigada, hein? Vamos dar início agora à nossa dinâmica de grupo, em que os ilustres presentes serão divididos em 4 grupos, correspondentes à água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Na chegada, houve um credenciamento dos senhores, em que os senhores optaram por cada um desses itens. Então, eu gostaria que a parte de água ficasse aqui nessa fileira e a representante vai ser a Andréa, nossa colaboradora. Os que se cadastraram na parte de esgoto ficaria na parte de trás com a nossa colaboradora Cristiane. Desculpe, a parte de esgoto vai ser a Gabi, vai ficar aqui também. No lado esquerdo, vai ficar o grupo correspondente à drenagem e resíduos sólidos, com a drenagem com o nosso colaborador Felipe e a parte de resíduos sólidos com a nossa colaboradora Gabriele. Então, eu gostaria que os senhores agora providenciassem aí a divisão aí, para a gente poder dar início aí à nossa dinâmica de grupo. Bem, essa dinâmica de grupo, ela vai ser trabalhada em função de um questionário prévio, em que vão ser definidas e delineadas as necessidades de cada região, de cada bairro, de cada URG. A partir daí, no final, através de um líder, este preenchimento será contabilizado e será colocado aqui no Biobapa, através de sinalizadores, as necessidades decorrentes de cada bairro ou de cada URG.